Carta aberta aos amigos. A primeira vez que eu ouvi falar de tortura, eu era criança. E foi dentro da igreja. A primeira vez que eu vi um corpo torturado foi o corpo de Cristo. Num culto de Sexta-feira Santa, ouvindo o sermão, chorei copiosamente enquanto via as imagens de Cristo crucificado. Senti dor e culpa, afinal foi por mim também que ele morreu como morreu. Não posso entender como alguém que ama Jesus defenda alguém que é favorável à tortura. Alguns dizem que as falas de Bolsonaro são tiradas de contexto, são recortes. Eu gostaria de entender em que contexto tortura e cristianismo possam andar juntos. Tentei simular diversos diálogos em que o indivíduo me dissesse eu sou favorável à tortura e eu permanecesse ali, inerte. Onde, em que situação cabe a um cristão continuar na conversa? Eu não preciso entender todas as escolhas dos meus parentes e amigos. Por diversas vezes, eles não entenderam as minhas. Mas minhas escolhas nunca me fizeram virar a cara para alguém com meu sangue, na porta da igreja ou na fila da urna, como vi um parente fazendo enquanto fazia boca de urna. A minha incompreensão com relação às suas escolhas não me faz chamar gente trabalhadora, que eu conheço os esforços individuais e de suas famílias, de vagabundo. Nunca me passou pela cabeça aplaudir um discurso que sugira metralhar a P alisada, a P pesada ou a MDBzada. Outro dia, vi uma dessas frases prontas que dizia mais ou menos assim: não é porque tu lê ou porque tu conhece lugares que tu te torna inteligente. Tu só vira um idiota com referência, algo desse tipo. Mas essas referências nos fazem conhecer as técnicas de sedução que o Hitler usou para convencer os alemães a comprarem o seu projeto perverso e supremacista. Ter referência nos faz ter acesso a vídeos e leituras que mostram exatamente os mesmos argumentos de terror e pânico usados hoje sendo usados 30 anos atrás. Vão fechar as igrejas, vão invadir suas casas, vão censurar a imprensa, olha o comunismo. Em 14 anos de governo petista isso não aconteceu. É por ter referências e por ler todos os dias que eu sei que a censura no Brasil existiu no período militar. Era lá que os nossos ídolos escreviam as suas canções cheias de metáforas para passar pelo crivo do censor. Foi naquela época que homens perigosos, falando de amor, de liberdade e de igualdade social, foram exilados e chamados de subversivos. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Fernando Henrique Cardoso, Chico Buarque, Darcy Ribeiro, Glauber Rocha, Jorge Amado, Brizola, Rubens Paiva, Niemeyer, Vinícius de Moraes e muitos outros. Saíram do nosso país para não morrer, enquanto os que não podiam sair eram pendurados em pau de arara, levavam choques na genitália por pensar diferente. O coronel Brilhante Ustra, quem Bolsonaro idolatra, levava crianças para assistir às torturas dos pais. E é por ter referências que a gente fica sabendo. Não foi da boca de um delator. É através de dezenas de documentários, documentos, literatura que a gente fica sabendo disso. Mas tem gente que prefere acreditar na perversidade de militares absolutamente limitados intelectualmente e de sentimentos do que nos intelectuais perigosos que fugiram do Brasil fazendo poesia e falando de amor. Até hoje é assim. Aqui na nossa pacata cidade, onde todos se conhecem, participei de uma caminhada com os então candidatos a deputado estadual, Samuel Santos, e a governador, Edgar Preto, em plena harmonia, balançando bandeiras, caminhando e cantando, sem nenhum incidente. Dias depois, na carreata do Bolsonaro, pessoas que gritavam Deus acima de tudo passavam de trator em cima das placas do Samuel, gritando seu lixo, seu filho da puta. Naquela ocasião eu lembrei do abraço que dei na mãe do Samuel 2 ou 3 dias antes, ali na praça, com os olhos marejados e o coração de mãe apertado, apreensivo, porque conhecendo a maldade do mundo ela parecia prever. Pela quantidade de pessoas queridas e de representantes das igrejas que eu vi passando nos carros, tive certeza que no outro dia circulariam textos e vídeos dizendo que não compactuavam com aquilo, que era um caso isolado. Mas para minha ingrata surpresa, o silêncio reinou sobre a nossa amada cidade. E pelo contrário, na nota de repúdio do Partido dos Trabalhadores, houveram reforços e mais apologia à brutalidade.
É uma distopia viver num mundo onde se dizem preocupados com a educação e com os valores dos filhos, mas condenam a intelectualidade, compartilham mentiras e chamam lei eleitoral de censura. Gente, a placa que foi tirada na entrada de Santo Antônio e de diversas outras cidades seria tirada se fosse do Lula, do Zezo, do Samuel, do Mano Chains, não importa. Estava irregular para o período eleitoral, e lei é lei. No dia do último debate, na Band, foi deferida uma decisão do ministro Alexandre de Moraes minutos antes do início do debate, impedindo Lula de falar sobre o pintou um clima. As restrições estão acontecendo diariamente para os dois lados. Fiquei sabendo nos stories da Gabriela Prioli, e como diz o seu bordão, vamos usar mais razão e menos emoção, e ser menos parciais. Aliás, sigam a Gabriela. Todos os dias ela fala de alguma decisão tomada para a direita ou para a esquerda e mostra os caminhos para que vocês e eu também possamos acessar as decisões diretamente nas páginas do TSE. É mais demorado, mas é muito mais honesto. Outro dia, o pastor Valadão simulou a leitura de uma decisão. Simulou, mentiu. Abriu a suposta decisão e a atribuiu ao Alexandre de Moraes. E a relatora foi a ministra Maria Cláudia Buchianeri, e não o Alexandre de Moraes. E o documento era uma petição da coligação do PT, pedindo que ele apresentasse resposta em vídeo, e não uma decisão do TSE, como ele fez parecer. O TSE, por sua vez, pediu que ele apresentasse uma petição eletrônica, uma defesa em forma de petição. Não mandou ele gravar toda aquela papagaiada. Foi apenas uma tentativa de descreditar o STE. Aliás, o direito de defesa é de todos e não só do alecrim dourado, como bem disse a criminalista Virgínia Rodrigues. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E esse cidadão conseguiu fazer com que milhares de cristãos compartilhassem o seu conteúdo, simulando uma decisão. Outro dia eu fui alertar uma pessoa muito próxima que estava compartilhando um recorte do Lula no Flow, aquele que ele comentava a fala do Bolsonaro, dizendo que político tinha que mentir e tal, o que compartilharam como se fosse uma fala dele. Eu mandei o vídeo original e a resposta foi: deixa, ele é mentiroso. E deixou pelas 24 horas dos stories, mesmo sabendo que era mentira. Nesse caso, da pessoa mentir propositalmente, alegando que o conteúdo se trata de um mentiroso, a gente pode chamar de desvio de caráter? Não dá para se informar no Brasil paralelo, que só pode ser paralelo mesmo porque descreve um Brasil que não existe. Ou no Twitter do Mário Frias. Como é que eu sei? Porque eu não ouço somente aquilo que me agrada, porque eu assisto para ter referências. É cheio de documentários de palestrinhas de pseudo-intelectuais como Olavo de Carvalho, que afirmava que a Terra era plana, que morreu negando a vacina, que era anti-ciência, que era racista. Racista. Leiam o livro Imbecil Coletivo dele e tenham náuseas. Só digo isso. Não digo mais. No dia da sua morte, a sua filha, com quem ele não tinha contato há anos, escreveu: que Deus o perdoe de todas as maldades que cometeu. Ele foi rechaçado por toda a classe que ele dizia fazer parte, a dos filósofos. Ele se autoproclamou como tal, mas nunca obteve o respeito dos seus. Esse é o guru da extrema-direita. Depois do Roberto Jefferson, o braço direito do Bolsonaro, ter atirado em policiais ontem, ferindo 2 deles, o encontro de rendição foi com um federal dizendo que tudo o que ele precisasse, ele teria. E tem gente justificando. O Lula foi levado em uma condução coercitiva, sem nenhum ato de violência por parte dele ou de qualquer um apoiador ligado diretamente a ele, e vocês o odeiam até hoje. A violência e a truculência foi completamente banalizada. E a gente sabe por quê. E isso tem consequências. É por isso que tem um lado caminhando e cantando e outro se armando e matando. Só tem um lado invadindo festas de aniversário, matando as pessoas dentro de suas casas, desferindo facadas nos bares, atirando em casas e carros com bandeiras. As pessoas estão com medo de usar roupa vermelha, de pôr uma camiseta para sair para votar. As barbáries reais estão acontecendo todos os dias e vocês estão com medo do banheiro unissex, que saiu da mesma fonte da mamadeira de piroca e nunca esteve na pauta do Lula.
Tem gente falando de liberação das drogas, que também não foi pauta dessas eleições, e toma 2 litros de uísque com energético e sai por aí de carro, alguns armados. Do que a gente está falando, gente? Tem pessoas propondo no Facebook boicote a empresários de esquerda. Fazem isso usando o nome de Deus e em nome da família. Contribuir com a falência de uma empresa familiar que emprega outras famílias e falar do bem das famílias é muito controverso. Eu já vi pessoas boicotando empresas racistas, que usam trabalho escravo, trabalho infantil, que sonegam milhões, mas que votam em pessoas diferentes. Isso é realmente andar na contramão da democracia. Tem empresário em todo o país coagindo e ameaçando seus funcionários. Por isso que numa caminhada aparecem 100 pessoas e numa carreata 300 carros. Manda quem pode, obedece quem precisa. A elite se expõe, o proletariado se esconde. Mas quando chega na urna, a nossa cidade, por exemplo, se mostra completamente dividida, quase empatada. E nunca se esqueçam, empresário e empregado se retroalimentam. Um gera emprego, o outro gera riqueza. Um precisa do outro e ambos precisam se respeitar. Quando acabar as eleições, eu continuarei frequentando os mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas sobre outros assuntos, olhando nos olhos de cada um com a consciência tranquila, que eu não virei o rosto para ninguém, não prejudiquei e nem coagi ninguém. Não arranquei nenhuma placa de nenhum candidato. Eu lutei pela democracia sem compartilhar uma matéria sequer, sem verificar a fonte e a veracidade. E pode acontecer, a gente pode errar. Mas ter referência nos faz mais justos, nos faz mais sensatos e responsáveis com aquilo que nós pregamos. Durante todo o processo eleitoral, eu defendi a inclusão, o respeito, a diversidade. Afinal, todo cidadão trabalhador e contribuinte merece respeito, e as escolhas pessoais de cada um são escolhas pessoais de cada um. Eu digo não ao preconceito, à violência, ao uso do púlpito como palanque, tirando dos fiéis o lugar de acolhimento e consolo, e dando a eles doutrinação. Gritam escola sem partido e partidarizam as igrejas, um arsenal de hipocrisia e incoerência. E vocês? Lutaram por aquilo que acreditam, sem chantagear funcionários, sem compartilhar mentiras, sem boicotar ninguém? Dia 30, tudo isso acaba. E por mais 4 anos, temos que poder nos olhar nos olhos e falar de outras coisas que fazem a vida valer a pena. Seguirei amando a poesia e os poetas, caetaneando, djavaneando, lendo Silvio Almeida, Márcia Tiburi, Leandro Carnal e Djamila Ribeiro. Assistindo a Sabrina Fernandes, a Gabriela Prioli, a Rita Von Hunt, ouvindo o Mano Brown, a Rádio Novelo, a Ciência Suja. E termino citando Geraldo Vandré, um outro exilado. Somos todos iguais, braços dados ou não. Os amores na mente e as flores no chão. A certeza na frente e a história na mão. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Aprendendo e ensinando uma nova lição. No próximo domingo é Lula 13.